Olá, que bom ver você de novo aqui no canal Rede ADM. Hoje estou recebendo mais um amigo, esse convidado muito especial para falar com a gente sobre economia. Professor Francisco Sales, economista, mestre em gestão integrada das organizações, mestre também em desenvolvimento humano e responsabilidade social, com 36 anos de experiência no setor bancário, mais 14 anos de experiência na docência e um cabedal de informações incrível que vai ajudar a gente hoje, vai partilhar um pouquinho com a gente hoje. Amigo Sales, muito obrigado por sua disponibilidade, por sua participação conosco. E eu já quero abrir com uma pergunta. Como é que você vê as transformações fundamentais que estão acontecendo no cenário econômico atual em meio a essa crise do coronavírus? Professor Sandro, um prazer é nosso falar com Vossa Excelência, meu amigo. Olha, nós, inicialmente, sobre essa crise que estamos vivenciando, primeiro nós temos que entender o cenário atual. Ou seja, nós temos que entender que essa crise ela é sistêmica e global. Então, ela atingiu de uma forma todos os setores e de uma forma realmente global. Não existe um país que esteja isento. Ora, qual é a grande consequência desse tipo de crise? O primeiro passo é a recessão profunda que ela provoca. Então, hoje, nós não podemos só atribuir ao isolamento social, mas houve uma redução drástica na produção. Houve uma redução, consequentemente, no consumo e também na renda. Quando você analisa essa recessão, faça uma visualizar que é em todos os setores, comércio, indústria e serviço. Ora, no momento que ela é sistêmica, se nós fôssemos apenas observar, como está o exemplo, a indústria de turismo, você verifica que todos os integrantes estão assim, extremamente comprometidos, seja agência de viagem, empresas aéreas, hotel, bares, restaurantes, e aí vai para o lado pessoal, os funcionários e as pessoas envolvidas nesse segmento, até mesmo os vendedores da economia informal, que num ponto turístico, na praia, tem os vendedores. Eles também estão sendo prejudicados nesse momento. Então, veja que realmente o problema é sistêmico. Ora, além desse tipo de problema, nós temos outro seríssimo, que é o déficit orçamentário do governo. Porque, nesse momento, o governo tem que fazer alguma coisa. E, na prática, o que é que está ocorrendo? Construção de hospitais, aquisição de equipamentos e, além do investimento, dos programas sociais, pessoal de baixa renda. E isso faz com que, professor, o orçamento, o déficit orçamentário, vai para um valor sem precedentes. E a grande consequência de tudo isso, orçamento, recessão, e aí vem um reflexo no PIB do país. Se você observar, todos os países, o PIB está em declínio, está em queda. Qual é a grande consequência da redução do PIB? É exatamente o que provoca desemprego. Ora, então, essa já é uma consequência que nós estamos vivenciando hoje. E aí nós faríamos o seguinte item. E o que fazer para superar essa recessão? Qual seria o primeiro remédio? Vamos pensar assim. Depende das políticas econômicas emanadas pelo governo. Então, você verifica o seguinte. No caso Brasil, agora no final do mês, o governo já sinalizou um programa chamado Plano Pro Brasil. Esse Plano Pro Brasil, na realidade, professor, tinha como objetivo recuperar a economia pós-Covid. E ele não foi claro em dizer quais setores, qual segmento que vai atuar, mas já sinalizou uma estimativa de 250 bilhões que deverão ser investidos em infraestrutura, principalmente em infraestrutura, e concessões pública e privada, e mais 30 bilhões de investimento público.
Então, isso se deduz que esses investimentos vai causar o quê? Gerar emprego, gerar renda e aquecer a economia, que é uma forma de superar a recessão. Então, o Brasil já está pensando como fazer. Agora, não está claro de que forma, ou seja, ele não disse quais os setores vão receber os investimentos, como também não foi sinalizado quais são as medidas que serão tomadas para atrair esses investimentos privados. Mas, pelo menos, já sinalizou esta necessidade. Então, este é o cenário que nós estamos vivenciando no momento. Agora, quanto a quais transformações econômicas fundamentais vai ocorrer? Eu não diria, professor, transformação. Eu diria uma constatação. O que é que nós já podemos confirmar hoje? Essa crise nos demonstra a grande importância da presença do Estado na economia. Isso deixa muito claro. E vai de encontro à política neoliberal, que seria Estado fora da economia. Ou seja, hoje nós podemos analisar que dificilmente nós iríamos superar essa crise sem a adoção das políticas econômicas que o governo já começou a idealizar o que fazer para superar. Então, esse seria a minha primeira constatação. Não é transformar, é constatar. Outra constatação que eu analisei é o seguinte. É uma necessidade de fazer uma reflexão sobre a nossa cadeia de produção. Olha, hoje nós podemos analisar o seguinte. Um simples teste nos laboratórios da Covid. Para o laboratório efetuar aquele teste, a matéria-prima vem lá de fora, fatores externos, que é um dos grandes problemas que o setor de saúde no Brasil está enfrentando. Não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. A falta de matéria-prima, a falta de material. Seja desde o respirador até o produto químico utilizado no teste de laboratório. E quando nós passamos a refletir sobre esse problema da Covid, fica evidenciado que determinada matéria-prima tem que ser considerado até como segurança nacional. Esse material não podemos deixar como está. É isso que eu lhe digo. Eu acho uma constatação que o pós-crise vamos ter que ter uma reflexão qual o produto, qual a matéria-prima que nós devemos estar próximo dela. Perfeito, professor. Bem interessante. Não tinha refletido sobre isso, mas acho que o senhor está corretíssimo. Seguindo aqui com a nossa sequência de perguntas, professor, me diga assim, como é que você imagina que seja esse cenário econômico local pós-crise? Como é que nós aqui na Bahia vamos nos virar pós essa crise que está instalada? Professor, eu diria que ainda estamos no meio do processo. Ou seja, nós não sabemos ainda até onde vai. Nós ainda estamos, como se fosse um barco no mar revolto. Então, nós não sabemos qual é o porto que está nos esperando. Diante disso, eu considero assim, muito cedo fazer algum tipo de estimativa. Agora, não temos dúvida que para se sair desta crise vai depender das políticas econômicas emanadas pelo governo. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é quando nós falamos, o senhor fez a pergunta sobre a economia local. E aí vem um grande problema, professor. Porque hoje, em razão da globalização, mesmo a economia global depende de fatores externos. Como nós falamos há pouco, o teste de laboratório, a matéria-prima, depende lá de fora. Hoje, numa padaria, em qualquer bairro de Salvador, para produzir um pãozinho, aquela farinha de trigo, a matéria-prima, vem da Argentina, do Canadá ou dos Estados Unidos. Então, analise que uma crise sistêmica fica difícil você ter uma visão local, porque a mínima situação provoca. Então, nós hoje, em razão da globalização, que é um dos pontos que eu chamo muito a atenção, que a globalização tem um lado benéfico e tem outro lado comprometedor. E este nos prova que é comprometedor. Certo? Fato que eu diria que nós iremos
vivenciar momentos econômicos bastante difíceis. Isto eu não tenho dúvida. Essa é a nossa perspectiva, né, professor? Infelizmente, Infelizmente. concordar, a gente vai passar por uma dificuldade muito grande, mas seremos fortes e conseguiremos vencê-la. Me diga mais uma coisa, professor. Em termos de economia doméstica, pensando na economia das famílias, que são uma das unidades do estudo da própria economia, que é a sua ciência. E quais são as dicas que a gente pode dar para o nosso público em termos de economia doméstica nesse momento? Amigo, neste momento de crise e de incertezas, um dos pontos principais de se cuidar do orçamento doméstico, eu diria o seguinte: quer guardar dinheiro para eventualidades como desemprego, como problema de saúde. Então, de alguma forma, essa guarda de recursos é extremamente importante nesse momento. Outro ponto que, independente de crise ou não, é salutar, é você ter o controle de todas as entradas e saídas dos seus recursos, ou seja, quanto é a minha receita, o que é que eu gasto. Esse conhecimento desse fluxo é muito benéfico para a sua organização financeira. Outro ponto que nós, sempre na área econômica, aconselhamos a nível doméstico, é você ter um controle sobre a importância das suas despesas, ou seja, relacionar todas as despesas, saber qual delas são importantes, indispensáveis, e qual aquela que tem menos peso. E numa hora dessa de incerteza, você excluir da sua relação aquelas despesas que você não considera tão importantes, ok? O outro ponto que eu chamaria muito a atenção é, antes de comprar qualquer coisa, independente do valor, você deve pesquisar os preços. Não compre nada, pesquise os preços. Independente se foi centavos, um real ou um valor significativo. Pesquise os preços. E para a dona de casa, antes de ir no supermercado, eu aconselharia o quê? Faça uma lista de compra, ou seja, verifique no armário efetivamente o que é que realmente está necessitando. E em cima dessa necessidade, faça a sua listinha e vá em frente, né? E para finalizar, eu diria mais 3 itens. A conta da energia, a conta da água. O que pode ser feito para economizar energia? Uma lâmpada. O que poderia ser feito para economizar água? Ver as torneiras, o furo. E eu diria, pessoal, para finalizar, o consumo consciente. E o que seria o consumo consciente? Antes de comprar, analisar se realmente necessita daquele bem. Ou eu posso deixar para comprar depois, porque você tem a possibilidade até de comprar mais barato futuramente. Além disso, quando você vai comprar um sapato, se você usa 2 pares ou 3 pares, para que você ter 10 pares de sapato? Se você usa 4 calças, para que ter 20 calças? Então, é muito interessante que nós tenhamos assim esse consumo consciente. Eu diria, pessoal, que seria o que nós temos em termos de orientações para o momento. Não está só ok, como está ótimo, professor. Agradeço demais aí a sua atenção, a sua contribuição com a galera aí do canal. E queria abrir a possibilidade de você deixar uma mensagem aí para o nosso público. Olha, eu diria que, acima de tudo, vamos ser fortes. Sabemos do grande desafio que vem, porque a crise realmente, quando nós colocamos, é sistêmica. Não vai ficar ninguém isento. Nós vamos passar por momentos realmente difíceis, mas pé no chão, coragem e vamos trabalhar. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Obrigado.